Eu deixei bem claro, eu quero uma média, só um pingado e sem açúcar. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a República do Café com Leite e principalmente sobre o sistema de trabalho que existia lá. Bom, vamos começando pelo seguinte, a República Velha começa em 1889 e vai até 1930. Lembrando que 1989 é o ano da proclamação da República e um ano antes, 1988, a abolição da escravatura. Se você não viu nosso vídeo aí sobre a abolição da escravatura, olha lá, ó. Estou colocando um link sobre a abolição da escravatura. Vai lá e dá uma olhada que você vai curtir. Bom, o negócio é o seguinte. Antes de vir a abolição da escravatura, já tinha começado um processo lá de substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. Primeiro a gente tem que pensar em quê? Quem que era esse trabalhador livre? Quem que era esse cara que estava chegando para substituir o escravo? Na sua maior parte eram colonos europeus. Porque no século XIX tinha começado no Brasil uma política conhecida como política de branqueamento do Brasil, que era parte da mentalidade de época que acreditava que a população negra não ia ter capacidade de gerar um desenvolvimento do país. Sabe, toda aquela filosofia do século XIX que colocava os africanos numa escala mais baixa que os europeus e acabava justificando dessa forma a escravidão. Pois é, então eles pensavam, bom, como é que o Brasil vai ser desenvolvido se o Brasil é um país negro? Então traz colono europeu para cá. E veio aquele bando de italiano, alemão, espanhol, português, é claro, e até um pessoalzinho do leste europeu, Polônia, Ucrânia, Rússia, veio um bando para cá. Bem, esse pessoal vinha para cá para trabalhar como? Eles iam trabalhar num sistema que era chamado de sistema de meeiro. Bom, a palavra meeiro vem da palavra meio. Funcionava como? O sujeito que estava morrendo de fome lá na Europa vinha aqui para o Brasil pago pelo governo brasileiro. Então o cara chegava aqui e ali o cara ia parar num lugar chamado de Casa do Imigrante, que era onde ele recebia uma hospedagem, recebia comida e ficava ali, né, sustentado pelo governo. Bom, o governo bonzinho pra caramba, né? Pagou passagem, pagou comida, pagou hospedagem. Não, meu amigo, não era de graça. Esse cara que ficava lá na Casa do Imigrante, ele ficava esperando que chegasse alguém para contratá-lo. E se alguém chegava para contratá-lo, catava ali famílias, eles preferiam famílias, né? Pessoa sozinha era meio perigosa, o cara podia fugir ou qualquer coisa do gênero. Então, selecionava lá uma família, pagava a dívida do sujeito, né? De viagem, de hospedagem, alimentação e o caramba quatro, e pegava o sujeito e levava para sua fazenda, né? Lá para o interior, por exemplo, de São Paulo, que era o centro da economia com a produção de café. Então esse pessoal que ia para lá ia substituir o escravo, mas ele era um trabalhador livre. Vamos então entender esse negócio de meeiro, de metade, entender como é que funcionava. Bem, esse trabalhador era livre, mas ele estava ligado ao latifundiário, ao dono da terra, que pagou toda a viagem, a hospedagem do cara. Então ele estava preso ao cara por uma dívida, né? E ele ia ter que pagar essa dívida. Só que, pô, como é que esse cara ia pagar a dívida? Não ia ser com trabalho direto, mas com o resultado do trabalho. Porque esse cara que chegava com um meeiro, ele recebia um lote de terra. Esse lote de terra, né, ele produziria o que o latifundiário indicava, geralmente aí, café nessa região de São Paulo, e metade da produção desse sujeito pertencia ao dono da terra. E a outra metade pertencia ao meeiro. Só que o meeiro já estava devendo a viagem para cá, a hospedagem na casa do migrante, e até o cara conseguir colher os primeiros frutos do trabalho dele, a dívida do cara ia acumulando, porque ele ia precisar de ferramentas para limpar o terreno, que ele comprava de quem? Comprava do dono da terra, né? Ele precisava de material de construção para fazer a casa dele, que ele comprava do dono da terra, e assim sucessivamente. Ou seja, quando a produção já apareceu, qual que era o resultado? Ele estava com uma dívida monstruosa.
e ele ia vender a metade dele para o dono da terra por um preço bem camarada. Afinal de contas, olha só o tamanho da dívida que estava rolando e olha quanto o dono da terra foi legal com ele, né? Vamos então entendendo essa relação entre o dono da terra e esse meio, esse trabalhador livre. Bom, esse dono da terra, já desde a época do Império, né, desde o período lá da regência, né, esse sujeito aí tendia a ser um coronel. Tá, o que é o coronel? Lá durante a regência vai aparecer lá o Diogo Antônio Feijó, né, que na época que ele criou esse órgão das guardas nacionais, ele era ministro da Justiça, né, e depois se tornar regente, né? Então, lá durante a regência, o Diogo Feijó criou esse órgão chamado de Guardas Nacionais. O que eram as Guardas Nacionais? Era um exército civil sustentado pelo latifundiário. Esse latifundiário ia receber o título de coronel, guarda esse nome, porque a primeira fase da República Velha no Brasil, além do nome de República Velha, também ficou conhecido como República Oligárquica, porque era controlado pela oligarquia agrária, e também chamado de República dos Coronéis, porque esses membros da elite agrária recebiam o título de coronel. Bom, o coronel era a figura central desse sistema administrativo que vai ter durante a República Velha, que vai ser conhecido como coronelismo. Não é que o coronel era o cara que tinha maior poder dentro do sistema. Pelo contrário, existia uma fraqueza de poder generalizada, onde todas as forças ali acabavam focando nessa figura do coronel. Bem, vamos lá então ver de onde brota esse poder do coronel. Acontecia o seguinte, na primeira fase da República no Brasil, o voto era um voto aberto, né? Ou seja, não era secreto. Isso quer dizer o quê? Quando você ia votar, você tinha que registrar o seu nome, né? Então, no dia da eleição, você ia até a casa do coronel, tava lá o juiz eleitoral, né? E aí, junto do coronel, você ia lá, abria um livrão e escrevia, né? Eu, fulano de tal, declaro meu voto em ciclano de tal. Né? E o livro ficava ali na posse do delegado e qualquer um teria acesso, inclusive o coronel. Agora vamos pensando comigo. Pensa na figura do meeiro. Você acha que esse cara vai votar em alguém que está contrário à política do coronel de quem ele depende? Jamais, né? Esse cara não é maluco. Se ele votar contra o coronel vai cobrar a dívida dele inteiro e ele não vai ter como pagar. O cara vai perder tudo que tem e é capaz ainda que seja preso. Percebe que o controle do voto está nessa figura do coronel. No entanto, isso não significa que o coronel tem poder. De onde sai esse poder, né, que o coronel possui para todo esse sistema chamado de coronelismo? Bem, o coronel tem o controle dos votos, mas o que garante o controle dos votos para ele? As verbas federais. Então o governo federal utilizava das verbas que deveriam ser utilizadas para o bem público e destinava para bens particulares, como essa verba ia parar na mão do coronel que garantia os votos para eleger presidente, governador, deputado, senador, né? Essa verba chegava na mão do coronel e ele repassava isso aí através de pequenos auxílios, ou seja, o coronel não ia ser o responsável por gerar um hospital público, mas se algum trabalhador da região fosse trabalhador direto dele, um meeiro dele, ou alguém da cidade, né? Esse cara tá precisando de um hospital, não vai ter hospital público, mas o coronel, com aquela verba federal, consegue uma vaga para essa pessoa num bom hospital, onde ele vai ser tratado, né? Se alguém está precisando ali de algum benefício na rua, quem é que garante isso? O coronel, em troca sempre desses votos. E as duas principais oligarquias que mantinham a economia do país eram quais? A oligarquia do café de São Paulo, representada por um partido chamado PRP, Partido Republicano Paulista, e a oligarquia pecuarista de Minas Gerais, representada por um partido chamado PRM, Partido Republicano Mineiro. Essas duas oligarquias que vão estar à frente do poder são aquelas que vão conseguir garantir a transferência das verbas do governo federal para os coronéis, garantindo assim que os votos fossem sempre para essas duas oligarquias. Justamente por isso que tinha uma oligarquia ligada ao café paulista e outra ligada à pecuária mineira, esse momento da história do Brasil também ficou conhecido como República do Café com Leite. Por quê? Bom,
a substituição presidencial que vai acontecer nesse momento vai tender a ser sempre do mesmo jeito. Uma hora um presidente paulista, outra hora um presidente mineiro, em substituição constante. Mas se você parar para dar uma pesquisada na lista dos presidentes da primeira fase da República, você vai ver que, com pequenas exceções, a sequência vai ser sempre essa. Um presidente do PRP, um presidente do PRM. Esse sistema vai ser tão funcional que, em determinado momento, o governo de São Paulo e de Minas Gerais vai conseguir usar dessas verbas federais para um benefício pessoal descaradamente. A exemplo do chamado Convênio de Taubaté. O que foi isso? Bom, num determinado momento, devido a crises europeias, entre elas a Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer nesse período, e todos os eventos que antecederam ela e que vão causar uma crise econômica na Europa, aqui no Brasil vai rolar um negócio chamado de Convênio de Taubaté. Que raio que foi o Convênio de Taubaté? Olha só o poder que essas elites agrárias vão acumular nesse período. O governo, devido à crise do consumo de café na Europa, resolveu dar um jeito de que os cafeicultores não fossem prejudicados. Afinal de contas, eles eram o coração da economia do Brasil. O que o governo fez? Comprou o excedente de produção dos cafeicultores e estocou, esperando que um dia os preços voltassem a subir, né, e aí colocava de volta esse produto no mercado. O problema é o seguinte: café é produto orgânico, né? Produto orgânico se decompõe. Boa parte dessa produção de café que foi estocada pelo governo apodreceu nos estoques, foi jogada no mar, tacaram fogo, né, foi destruída, né, porque não ia ter qualquer utilidade. Quem saiu beneficiado com isso? Produtor de café. Quem pagou a conta? Quem paga imposto. O grande problema das crises que vão ocorrer durante essa primeira fase, entre 1889 e 1930, é que a economia brasileira vai receber um efeito direto. Lembra, já falei, a Primeira Guerra Mundial acontece nesse momento. 1929, um ano antes do fim da República Velha aqui, teve o craque da Bolsa de Nova York, que gerou uma crise econômica mundial gigantesca, que é referência para a crise econômica capitalista durante toda a história do capitalismo, né? E o que aconteceu? O Brasil vivia de um produto que era um supérfluo, café. Pensa no seguinte, cara, se café entrar em extinção, você morre? Não, né? Você vai conseguir sobreviver de outra coisa. Pensa, num período de crise, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial, quem é que vai ficar importando café? Justamente por essas diversas crises que vão acontecer na Europa, a economia brasileira se tornou extremamente frágil durante esse período. Qualquer abalo que acontecia na Europa, ou até no norte da América, que eram os nossos principais consumidores de café, refletia diretamente aqui, o que vai gerar uma série de movimentos sociais que vão tentar combater esse sistema, que vai levar lá no final à Revolução de 1930, perpetuada por Getúlio Vargas. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir. Faz sua questão, deixa seu comentário. Eu sou o professor Fábio, essa foi a prancheta do Suetônio e você deveria estar estudando.